No programa de hoje, nós vamos falar sobre Amália Domingos Soler, poetisa espanhola que organizou o livro Memórias de Padre Germano, lançado em 1900. E o nosso convidado de hoje é Ricardo Silva, que é colaborador da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ricardo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos começar com uma pergunta básica. Quem foi Amália Domingos Soler? Amália Domingos Soler, ela é conhecida como a cantora do Espiritismo, a poetisa do Espiritismo. Foi uma poetisa espanhola do século XIX, contemporânea de Kardec, e uma mulher de uma coragem excepcional. Inclusive, ela foi precursora dos movimentos feministas, porque à época era muito comum as mulheres terem a sua vida dirigida pelos homens, principalmente na Espanha, uma sociedade basicamente patriarcal, baseada muito nos valores católicos, ainda com resquícios da Inquisição, e ela, de forma serena, mais assertiva, enérgica, ela rompe esses padrões, não se casa, se torna uma das grandes poetisas espanholas e uma das maiores divulgadoras do espiritismo na Espanha, com alcance, inclusive, em outros países do mundo. Como foi que ela conheceu o Espiritismo? Porque, como você bem disse, ela viveu na época de Kardec, então, quer dizer, o Espiritismo naquela época, ele estava surgindo, na verdade, né? A história de Amália é muito interessante, e para que a gente possa entender um pouco, a gente tem que conhecer o seu maior drama, que foi justamente a quase cegueira. Ela foi portadora, né, de uma deficiência grave, ela já nasceu praticamente cega, e sua mãe, que concentrava nela todo o seu carinho, todo o seu amor, lutou bravamente e conseguiu diminuir um pouco essa cegueira com os recursos da época. Ela não teve pai, o pai a abandonou junto com a mãe, então ela foi praticamente órfã, e elas não tinham recurso, ela e a mãe. E a mãe conseguiu, com muito esforço, fazê-la ler e escrever com 5 anos de idade. Aos 10 ela já fazia poesias. E quando ela cresce, então, a sua mãezinha fica doente, ela já quase sem recursos, porque o que o pai havia deixado como herança, digamos assim, estava acabando. Então, embora toda a educação primorosa que a mãe lhe deu, ela diz mesmo em sua biografia, chamada Minha Vida, que ela foi educada como uma nobre. E a mãe sabia que os dias estavam contados da fartura e adoece. Pouco tempo depois vem a falecer. E começa então o maior calvário de Amália, porque ela quase cega, sem parentes, ela passa por graves dificuldades, a ponto de se tornar realmente mendiga. Ela chega a empenhar suas roupas. Isso em que cidade? Na época, isso foi na Espanha, em Sevilha. Sevilha. E ela passa então por uma série de dificuldades gravíssimas, fome, desamparo. Lhe são oferecidas algumas alternativas. Por exemplo, entrar para um convento, coisa que ela jamais aceitou. Por quê? Ela não encontrava na Igreja Católica, até por todas as dificuldades que havia na Espanha nessa época, né? Ainda tinha um resquício grave da Inquisição, houve o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados os livros de Kardec, havia todo um contexto e ela era uma livre pensadora, era uma mulher que tinha suas próprias opiniões. Então ela não aceitou essa primeira possibilidade de virar freira. E dizem a ela então case-se com uma pessoa mais velha, você é uma mulher que tem uma boa aparência, ela também se recusa, ela fala, não vou casar por interesse. E ela escolheu, então, um caminho mais difícil, que foi o de ficar sozinha, num país machista, num país patriarcal, no século XIX, com todas essas dificuldades, e sendo ainda uma livre pensadora e uma deficiente, porque ela seria hoje considerada uma portadora de necessidades especiais, quase cega. Tanto que em muitos momentos da vida dela, ela não consegue trabalhar nem com a costura, que ajudava muito, que ela chegou a ser costureira, e fazia, então, nessa época de grandes dificuldades, pequenos serviços, inclusive levando e trazendo cartas, recados. Então ela teve uma vida muito dura. E aí, quando ela estava numa das suas grandes crises de cegueira, uma amiga consegue contato com um médico que era homeopata e tinha um coração muito bondoso. Esse médico, chamado Reisner, ele recebe a Amália Soler no seu consultório e se compadece da situação dela, de toda aquela dificuldade.
E ele diz assim para ela, muito bem-humorado: eu não acredito em religião nenhuma, mas a sua dor me compadece muito. E eu ouvi falar que tem uns loucos aí que pregam uma doutrina chamada espiritismo, que fala muito de consolação, de reencarnação. Quem sabe não te consola? E aí ela ficou animada e recebeu uma revista, um periódico, que era comum naquela época, na divulgação do espiritismo, com toda a dificuldade que havia na Espanha. E ela, a partir dali, se identifica com os ensinamentos espíritas e ela passa, então, a se tornar uma estudiosa do espiritismo. Como ela não tinha recursos, era muito pobre, ela não tinha codificação para ler, ela dependia desses periódicos que esse médico materialista passou a dar para ela. Foi instrumento, né? Foi a espiritualidade. Exatamente. E aí ela começa, ela mesma, a escrever periódicos. E ela ficou muito espíritas famosa. Também ou não? Periódicos espíritas já. E ela, com uma lógica, com uma razão, porque Amália, embora uma alma feminina, ela tinha umas características bem diferentes das mulheres da época. Ela era muito racional, o que na época não era comum, principalmente para as mulheres. Elas não se deixava que elas desenvolvessem esse lado racional. E ela era muito racional e ela passou, inclusive, a escrever periódicos refutando duras críticas que o espiritismo recebia pela Igreja Católica. Por quê? Houve época na Espanha, naquele contexto, que o espiritismo e outras religiões não católicas foram proibidos. O Estado era um Estado que admitia somente uma religião, a religião católica. E embora a população tivesse já uma certa repulsa por toda a história que houve da Inquisição, ninguém enfrentava, porque era passível, inclusive, de penas duras, graves. E ela escreve, e o primeiro periódico que ela lança, ela passa a lançar um jornal com toda dificuldade para escrever. O jornal dela é censurado por 42 semanas de suspensão, logo no primeiro artigo. Por quê? Ela contradiz os dogmas católicos. Aí ela lança outro periódico, com outro nome, e continua fazendo a sua história. Então é muito bonita essa história, é muito tocante. Porque lutadora mesmo, no né, século XIX, uma mulher sozinha, uma mulher avançada para o seu tempo, sem recursos financeiros, sem as possibilidades que nós temos hoje de internet, de xerox, de reprografia, ela conseguia, com a ajuda das pessoas, juntar dinheiro para escrever, reproduzir os artigos e mandava esses artigos, e artigos muito bons, porque ela foi conhecida, inclusive, como cronista dos pobres. Ela conseguia tirar do dia a dia, do cotidiano das pessoas, ensinamentos muito sábios, através da simplicidade. E alguns historiadores até dizem que ela é injustiçada. Por quê? Por essa característica dela, a elite acadêmica da Espanha à época, algumas pessoas não reconheceram a riqueza da sua poesia, a riqueza do seu material. Mas por essa capacidade que ela tem, que ela teve, que é o que Jesus até fez, de transformar os ensinamentos em frases, em construções simples, como exemplo das parábolas. Para chegar ao povo, né? Para chegar ao povo. Fazer com que o povo compreenda. E ela escrevia isso, ela escrevia para o povo, mas de forma alguma era um ensinamento pobre, ao contrário, eram ensinamentos riquíssimos de valores evangélicos muito altos. E ela chegou a lançar algum livro na época, ou eram artigos? Ela lançou os artigos e esses artigos foram sendo publicados depois de forma condensada. Mas nós temos uma obra monumental que foi lançada decorrente desses artigos. É a obra Memórias do Padre Germano, que inclusive é editada pela FEB. Memórias do Padre Germano é, sem dúvida, a obra mais importante de Dona Amália Soler. Isso é importante a gente destacar, que ela estava viva ainda, né? Quando esse livro... Esse livro foi lançado. Mas os contos foram sendo recebidos e foram sendo publicados aos poucos. Esse livro é muito interessante, porque se pode notar, inclusive, que ela não está aqui como médium. Sim. Ela foi, na verdade, a organizadora desses escritos. Ele foi recebido, esse livro, de forma muito peculiar. Um médium amigo de Amália, chamado Eudaldo Pagés, ele era médium sonambúlico e recebia pela psicofonia sonambúlica, pelo transe, o espírito Padre Germano, que foi um sacerdote por volta do século XVI e XVII na França. E ele, que se identificava como mentor de Amália Domingos Soler, por laços de afeto de séculos passados, ele passa a contar para Amália, através desse médium da psicofonia, suas histórias. E dizia que essas histórias serviriam para consolar muitas pessoas, inclusive a própria Amália. E Dona Amália, então, que era uma escritora
e anotadora também muito rápida, enquanto o médium falava, ela transcrevia aquelas mensagens. Ela passou a anotar aquelas mensagens. E aquelas mensagens começaram a ser publicadas. Então, num período de 4 anos... Mas, desculpa, essas mensagens eram publicadas como se fossem dela ou não? Não, eram publicadas como mensagens recebidas mediunicamente pelo médium Odaldo e que Dona Amália anotava. Né? Ela nunca assumiu autoria, tanto que o livro, ele coloca isso, né? As memórias são do Padre Germano. Amália Soler foi aquela que fez a, digamos, hoje seria considerada a degravação do livro. Ela fez a transcrição daquela mensagem que era recebida e, imaginemos, né? Ela com quase cegueira, ela conseguia transcrever naquela rapidez, quase que uma taquígrafa, porque o médium falando no transe sonambúlico, e o livro é extenso e muito gostoso de ser lido. Então são várias histórias onde esse padre conta coisas muito importantes, histórias muito importantes da época da França, relacionadas ao Evangelho. E um padre que à época também, o Padre Germano, ele seria considerado um espírita, porque ele já acreditava na reencarnação, acreditava na comunicação dos mortos com os vivos e admitia, inclusive, que a questão do celibato na Igreja Católica era algo não natural. Ele, então, daquela época... Um revolucionário, né, também, né? Ele era uma alma diferente para aquela época, trazia ideias que poderiam ser consideradas revolucionárias. Por isso até ele foi o mentor de Dona Amália Soler, que também trazia ideias muito avançadas, né? E Padre Germano, então, ele atua na vida de Amália como guia e mentor em todos os momentos, e essa obra é lançada pela FEB desde início do século passado, e tem uma característica muito importante. Essa obra, ela foi recebida, não foi por psicografia, como nós falamos aqui, foi pela psicofonia sonambúlica do médium, e Dona Amália escrevia. Mas em 1932, Francisco Cândido Xavier, então com 22 anos, ele, certo dia, ele percebe a presença de uma entidade espiritual na forma de um padre com reflexos de intensa luz. E esse padre se identifica como sendo o Padre Germano e vem trazendo um conto que foi agregado pela Federação Espírita Brasileira esse livro. E esse conto, ele se refere a um outro conto do livro, onde mostra o resgate de uma condessa muito orgulhosa, o renascimento dela em outra vida. Ela, na vida que o Padre Germano conheceu, ela havia matado o marido, foi uma condessa muito má. Ela matou o marido e, séculos depois, pelo Chico Xavier, Padre Germano vem trazer o resgate dessa alma. Então é muito interessante porque Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier, há todo um endosso para a obra de Dona Amália. A mediunidade magnífica do Chico trouxe para nós a ratificação. Olha, Padre Germano realmente é uma figura que existiu de acordo com a nossa fé e veio, através do Chico, confirmar isso. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo agora, Ricardo, e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse livro tão importante, né, para todos nós, na verdade, para o Espiritismo. Então a gente faz um breve intervalo e eu espero você. Até mais. No programa Biografia de hoje, nós estamos conversando sobre Amália Domingo Soler e o nosso entrevistado, o nosso convidado é o Ricardo Silva, que é colaborador da FEB. Ricardo, então nós estávamos falando sobre esse livro tão importante, se você quiser pegá-lo até mais uma vez, que é Memórias do Padre Germano, que foi a Amália, né, que fez essa organização tão importante. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse livro para o Espiritismo em geral. Esse livro, ele é muito importante. E, infelizmente, é um livro pouco conhecido e pouco divulgado, porque ele foi recebido em todo aquele contexto de dificuldades que havia na Espanha, num período onde Kardec tinha acabado de desencarnar e o movimento espírita espanhol, ele chegou a produzir, como produz até hoje, grandes frutos para a época, teve inclusive o primeiro congresso internacional, e Dona Amália foi uma cronista, uma jornalista, né, que eles consideram, à época, muito atuante, escreveu, às vezes, dependendo do ano, 150, 200 artigos por ano. Para uma pessoa como ela, como nós dissemos, que foi praticamente cega, humilde, sem recursos, ela conseguiu muito. E esse livro, ele sintetiza de forma muito poética, como o Padre Germano traz, essa entidade que se intitula Padre Germano, ele traz
todos os princípios do Espiritismo retratados nas vivências que Padre Germano teve, que ele nos conta, no século XVI e XVII, na França. Ele foi um padre que se tornou padre pela força das circunstâncias, porque foi praticamente uma criança abandonada, e ele se torna um padre, mas um padre diferente, que já trazia em si de outras vidas os princípios cristãos, os princípios espíritas, como a reencarnação, o respeito ao próximo, a questão de Deus ser pai de todos, de não haver preferências. E esse livro mostra, então, as histórias que esse padre viveu desde a mais tenra meninice até o seu desencarne, ele falece idoso, e a sua grande atuação na Igreja Católica. Ele não se identifica, ele não diz quem ele é, mas ele deixa sinais, ele dá pista que a sua atuação acabou sendo tão decisiva que ele se tornou, durante algum tempo, conselheiro do rei de França, à época. E é interessante destacar, como a gente já havia falado no bloco anterior, que esse livro teve a ratificação através de uma mensagem psicográfica recebida por Francisco Cândido Xavier, em 1932. E isso é interessante porque nós conversamos há uns anos atrás com Arnaldo Rocha, que, como se sabe, no movimento espírita foi dirigente e amigo de Chico Xavier. E Arnaldo Rocha, ele contou para nós como foi o recebimento dessa mensagem pelo Chico, em 1932. E ele diz para nós, então, o Arnaldo, que Chico ficou muito tocado com a mensagem, mas o que mais o emocionou e o levava às lágrimas ao falar do livro era justamente a afetividade que o espírito Padre Germano transmitia durante a comunicação. Um amor que transcendia, assim, a qualquer coisa, dizia Arnaldo para nós, que o Chico houvesse sentido até então. E Padre Germano, então, ao terminar a mensagem pelo Chico, ele se identifica também como cura d'Ars. Ou seja, ele viveu como Padre Germano entre os séculos XVI e XVII e ele volta na França como cura d'Ars. E cura d'Ars é conhecido na Igreja Católica como padroeiro dos padres. Ele, inclusive, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Coincidências não existem. Dona Amália padeceu toda a sua vida naquela época com a cegueira e a mensagem de cura d'Ars que consta do Evangelho é justamente sobre uma jovem que queria ser curada da cegueira. E ele disse que não era o caso da cura, que aquilo era importante para ela. Então, a gente nota aí todo o envolvimento espiritual dessa entidade, Padre Germano e cura d'Ars, que são a mesma pessoa, por essa revelação do Chico, e toda a riqueza afetiva que esse espírito traz em torno do Evangelho, em torno dos princípios espíritas. Sim. E ele tinha uma ligação, o Padre Germano, ele tinha uma ligação muito forte com ela, com a Dona Amália, quando encarnada? Sim, sim, ele foi mentor de Dona Amália, ele se revela para ela através do médium Odaldo como o mentor dela, e ela diz, inclusive, na biografia dela, intitulada Minha Vida. Ela mesma que escreveu. Dona Amália, ela tem essa biografia chamada Minha Vida, que é lançada pela editora Clarim, e ela fala que se ela progrediu algo nessa vida, com certeza foi graças aos conselhos do Padre Germano. Ele é realmente o grande mentor dela. Ela tinha uma mediunidade ostensiva ou não? Não. Pela biografia dela, Dona Amália era muito intuitiva. Sim. Digamos que ela tinha uma intuição imensa, mas ela tinha uma vidência, ela conseguia ver os espíritos, né? Vou até me corrigir. Não é que ela não tinha mediunidade, ela via os espíritos, mas o seu senso racional era tão grande que ela muitas vezes se tornava incrédula com as próprias vidências. E era preciso, então, que outros médiuns ratificassem aquilo para que ela acreditasse. Ela usava, na verdade, o critério kardeciano. Ela ia pelo critério da razão, ela analisava as comunicações, ela não se importava, não ficava deslumbrada com o nome das entidades. Ela procurava sempre, dentro da lógica kardeciana, a análise da substância do material. O nome era um detalhe. Certo. E ela então tinha, através disso, revelações também da sua vidência, mas ela se valia mais da mediunidade de outros médiuns como Eudaldo. E teve também um contato com Miguel Vives e Vives, que foi um grande médium espanhol, que trabalhou muito no espiritismo, e esse Miguel Vives e Vives, certa feita, a mãe de Amália se comunica com ela através desse médium, e lhe dá um grande incentivo, porque a Amália passou grandes dificuldades e chegou
durante muito tempo, a pensar em suicídio, chegou a pensar em se matar, porque a sua condição era muito grave. E ela não se matou à época porque encontrou na igreja evangélica um apoio, embora ela não comungasse dos princípios, mas ela se sentiu acolhida, coisa que ela não conseguiu na igreja católica à época, até por causa das suas ideias. Ela conseguiu esse acolhimento na igreja evangélica e, a partir daí, é que a vida dela começa a mudar e, com a comunicação de sua mãe através de Miguel Vives e Vives, ela passa a ver que realmente ela nunca esteve sozinha. E mais que nunca ela se fortalece na fé espírita. Entendi. Ricardo, pelo que você nos fala também, além do espiritismo ter sido importante para ela, ela também foi muito importante para o espiritismo no sentido da divulgação mesmo da doutrina. Sim, muito, muito importante. E podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a Amália Soler ainda é muito importante para o movimento espírita. Há relatos do médium Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, que Dona Amália continua atuando. Divaldo, inclusive, recebeu já em alguns congressos internacionais mensagem psicofônica dela, e há relatos de outros médiuns que já receberam mensagens psicográficas e psicofônicas também. O Divaldo nunca chegou a psicografar nada dela? Não, mensagens sim, né? Nós não estamos de posse das mensagens aqui. Mas há mensagens, livros não, há mensagens recebidas, e até na internet há vídeos, né, dessas psicofonias de Divaldo Pereira Franco, onde Dona Amália Soler transmite as suas instruções. Meu coração, que permaneça com nosotros la magnífica luz de Jesucristo, el venerando apóstolo Dr. Becerra de Menezes, me confío la tarea de clausurar este encuentro en nombre de los espíritas de América. Ela é tida como o Bezerra de Menezes do movimento espírita internacional. Ou seja, Amália Soler é reconhecida como uma grande incentivadora da difusão espírita, principalmente nos países da América Latina, porque ela já fez isso em vida. Ela, na verdade, continua no plano espiritual fazendo o trabalho que ela fazia em vida, porque através de suas cartas, ela alcançou muitos países. Ali na Europa, né? Aqui, principalmente no Brasil, na América Central, na América do Sul, os países latinos principalmente. Ela alcançou com a sua escrita e teve por isso um papel muito importante. Então nós vamos encontrar instituições com o nome de Amália Soler no Equador, nós vamos encontrar na Argentina, aqui no Brasil, instituições espíritas, que ela, através das suas cartas, naquela época, ela conseguiu fomentar, incentivar essa criação. Então, quer dizer, na espiritualidade ela continua esse trabalho de divulgação da doutrina também? Continua, divulgação e amparo mesmo, apoio. Inclusive, há relatos, né, de que alguns amigos contam, né, que reuniões ligadas ao movimento espírita internacional, aqui na própria FEB, uma reunião de apoio ao Conselho Espírita Internacional às segundas-feiras, e Dona Amália é vista por vários médiuns, ela comparece, às vezes dá até mensagens. Então, nota-se que ela continua com toda a coerência, né, que a doutrina espírita mostra, nesse caminho de fazer a divulgação do espiritismo, e junto com o Padre Germano, que é seu grande mentor. Certo. Então, no próximo bloco, a gente vai, claro, continuar falando sobre ela e falar um pouco também sobre a sua ligação, no sentido de por que você decidiu estudar sobre ela, porque assim, por tudo que você falou, o próprio livro você falou também que não é muito divulgado, o nome da Amália, embora tenha sido tão importante, não é muito conhecido dentro da própria doutrina, né? Sim, infelizmente é algo que a gente vai falar daqui a pouco, mas Dona Amália ainda é pouco conhecida no movimento espírita. A nossa ideia justamente é colaborar no reconhecimento desse trabalho para que ele possa continuar ocorrendo de divulgação. Muito bem, então é o que a gente vai tratar no próximo bloco. Então daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Biografia. Hoje o nosso convidado é Ricardo Silva, que é colaborador da FEB, e estamos conversando sobre Amália Domingos Soler. Ricardo, nós falávamos um pouco da importância grande que ela teve na divulgação da doutrina espírita e que hoje ela é pouco conhecida. Por que você acha que os espíritos não conhecem tanto Amália Domingos Soler? É uma questão curiosa isso, né? Nós entramos para o espiritismo bem jovens, com 13, 14 anos. E nós só fomos ter contato, conhecimento de Dona Amália Soler com 30 anos de idade. Já depois de estar trabalhando, de ter trabalhado pelo menos 15 anos aí, principalmente com o movimento jovem. Então a gente verifica que há uma falta de estudo por parte nossa, no espiritismo, da história mesmo dos primeiros espíritas, de conhecer o movimento. Por exemplo, fala-se muito em Dr. Bezerra, as pessoas conhecem a figura do Dr. Bezerra de Menezes, mas poucos estudaram toda a sua história, poucos sabem que ele foi deputado federal várias vezes, e assim também como várias outras figuras, por exemplo, o médium Frederico Júnior, que foi um dos médiums atuantes à época na fundação da FEB, seria o Chico Xavier da época. Pouco se conhece dessas figuras. E se nós não conhecemos, pelo menos, os fatos principais do nosso passado, a gente não consegue definir bem o presente e se projetar bem no futuro. E hoje nós verificamos a necessidade de divulgar esse trabalho de Dona Amália, porque, acima de tudo, a lição de vida de que você pode vencer todas as suas dificuldades e que você, além disso, pode ter a doutrina sempre como aquele norte, aquele rumo precioso, rumo seguro, e ao mesmo tempo, utilizando ela para o seu esclarecimento, você pode mostrá-la como um remédio precioso para outros doentes também, outras pessoas que precisam da doutrina. E Dona Amália fez isso, né? Ela usou a doutrina para se fortalecer, ela teve a doutrina dentro do seu coração e de forma tão grande que depois isso se transformou em frutos que ela dividiu com todas as outras pessoas, não só na Espanha, mas também em outros países através das suas cartas. E por que você, particularmente, decidiu estudar sobre ela, se aprofundar sobre ela? Em 1999, nós temos uma certa percepção psíquica e através da mediunidade Dona Amália apareceu para nós. Até então nós não tínhamos assim um conhecimento maior sobre ela. E ela falou, né, que era Amália Soler, falou que havia uma obra interessante a ser lida, Memórias do Padre Germano, e nos convidou a estudar essa obra. E a partir daí a gente começou a trabalhar e, à época, houve também relato de outros médiuns ligados à instituição que nós frequentamos, Sociedade Espírita Irmã Rosália, que passaram a vê-la. E a partir daí a gente sentiu que ela era uma das mentoras da casa, da Sociedade Espírita Irmã Rosália, junto com o Padre Germano. Então nós nos consideramos assim afilhados de Dona Amália Soler, do Padre Germano, e temos assim como compromisso pessoal levar essa mensagem, não pela figura dos dois em si, porque eles jamais admitiriam isso, mas pela figura do Mestre, pela figura de Jesus. Porque tanto a obra de Dona Amália quanto Memórias do Padre Germano, o que se realça de tudo ali é a grandeza do Evangelho, os exemplos de Jesus. E na sua vida, assim, você percebeu que depois, como você falou, querendo ou não, são dois exemplos importantíssimos, né? Pessoas que superaram, né, suas limitações, suas dificuldades, seus problemas. E para você, assim, também houve uma modificação na sua vida, depois que você se aprofundou mais na vida desses dois? Olha, com certeza, eu vou usar parte das palavras de Dona Amália. Se eu tenho conseguido melhorar algo nessa vida, só aqueles que convivem comigo podem dizer, eu acho que se talvez o pouco que eu tiver melhorado, eu dedico a Dona Amália Soler e Padre Germano. Porque a obra do Padre Germano, o exemplo de Dona Amália, eles nos fortalecem e nos fazem lembrar, inclusive, das dificuldades todas que eles viveram, materiais, afetivas, pessoais. Dona Amália, como a gente colocou, ela chegou a pensar no suicídio algumas vezes. Padre Germano viveu numa carência afetiva muito grande, perdeu vários afetos e aprendeu, por outro lado, o valor da família espiritual. Então são lições muito preciosas que a gente ainda nem sabe dimensionar. Mas é como se diz, é aquele tesouro precioso que a gente ainda está aprendendo a admirar, que a gente sabe que vai um dia
vivenciar no devido valor, mas só aí através de muitas encarnações, porque são almas realmente muito iluminadas. Ricardo, é claro que na medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não há muita importância de sabermos, por exemplo, encarnações passadas, não, o que importa é o que ela deixou, o legado dela na última reencarnação. Mas, de qualquer forma, como ela teve conhecimento da doutrina espírita, ajudou a entender um pouco sobre essa cegueira parcial dela, para lidar um pouco na vida. A gente sabe um pouco sobre o passado dela, assim, chegou a ser divulgado um pouco isso? No Minha Vida, na biografia de Dona Amália, ela chega a dizer que ela já foi, em algumas encarnações, pessoa muito culta. Chega a falar, inclusive, que numa das encarnações ela chegou a ser homem, ela viveu num corpo masculino, né? Talvez até por isso, psicologicamente, a gente entenda certas posturas mais assertivas dela. Porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. E ele escolhe o corpo de acordo com a necessidade. Mas ela coloca que ela foi uma pessoa que não aproveitou os recursos que tinha, físicos, materiais e espirituais, e que por isso ela voltava com essa missão tão dura. E o Padre Germano, com certeza, ele fala nitidamente da ligação dos dois. Nós, particularmente, é uma visão nossa. Nós entendemos que, com certeza, a Dona Amália deve ser uma das personagens do livro Memórias do Padre Germano. E ela voltaria aí 2, 3 séculos depois, na Espanha do século XIX, tendo o Padre Germano como grande mentor, para justamente resgatar algumas dívidas, mas ao mesmo tempo, como só ia acontecer com os espíritos muito fortes, enquanto fazia o seu resgate, também cumprir uma missão grande, que no caso dela foi a divulgação do espiritismo, através da própria vida, através dos artigos. Porque os artigos, com certeza, fizeram com que o evangelho fosse divulgado pelas mãos operosas de Dona Amália. Mas a sua própria vida foi também uma grande divulgação. Pela simplicidade, pela afetividade que ela tinha com as pessoas. Ela foi também mãe de muitas crianças, muitos jovens passaram por ela. Então foi uma alma que não só escreveu graficamente a sua história, mas ela deixou registrado com suas lágrimas, com suas dores, toda uma luta e todo um crescimento espiritual. Depois que ela conheceu a doutrina espírita, a gente pode dizer que a vida dela deu uma guinada, assim, uma mudança? Completamente, né? Porque para quem pensava em suicídio e tinha uma visão que não se sintonizava com a religião católica da época e também não com a protestante que lhe foi oferecida, o espiritismo foi a luz do seu porvir. Tanto que essa expressão luz é muito utilizada por ela em seus artigos, né? A luz do porvir, a luz do futuro. E quando ela estava num período de mais cegueira, de mais dificuldades, ela, estudando o espiritismo, se reconheceu ali e ela diz que começou num dia a sentir um envolvimento e pediu luz. Ela, eu quero luz, eu quero luz. E uma voz disse a ela, provavelmente do Padre Germano, que ela teria luz. E a partir daquele dia, inclusive, a sua vista melhorou um pouco. Então ela tinha períodos em que sua vista dava uma grande melhoria e aí ela trabalhava mais e mais pelo espiritismo, sem em nenhum momento descuidar da própria manutenção física, porque ela também deixou isso muito claro. Ela não viveu do espiritismo. Ela trabalhou, foi costureira humilde, ela era modista, né? Ela fazia roupa para as pessoas de mais posse, chegou a passar muitas dificuldades, mas ela tinha sempre um senso de dever muito grande. Ela nunca aceitou viver às custas da doutrina espírita. Ela já tinha isso muito introjetado dentro dela. Ela cuidava da vida dela e trabalhava nos outros momentos. Às vezes ela passava o dia todo costurando e na mente, trabalhando os versos, as poesias que ela faria, inclusive para declamar depois em sessões públicas, espíritas, e à noite é que ela anotava. Tinha uma memória prodigiosa. Bacana. Qual o legado, assim, que você acha que ela deixa pra gente? Fé. A fé de Dona Amália é impressionante. Fé no meio de tanta escuridão, escuridão religiosa à época, escuridão física, solidão, ela conseguiu achar a luz e seguiu a luz. E está muito bem, pelas mensagens que se tem. A fé, com certeza, para mim, é a lição mais preciosa que ela deixa. Que maravilha, Ricardo. Então é isso, os livros aqui que você nos indica, né, são basicamente esses dois. E Memórias do Padre Germano, que é um livro imperdível. Maravilha.
Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Até a próxima. Até a próxima. E obrigada a você pela companhia. Até mais.